Olá, pessoal. Aqui é a professora Vanessa Anguinoni. Hoje a nossa conversa é mais informal, assim, um bate-papo, né? Eu sei que os meus alunos estão acostumados a ver as aulas, a gente sempre coloca os slides, a gente estuda junto já há muito tempo. E hoje, na verdade, eu estou fazendo esse vídeo bem informal mesmo, porque eu quero falar. Eu sei que tem pacientes que sempre assistem meus vídeos. Eu sei que também vai servir para você que é paciente, se você está acompanhando aí esse vídeo, mas eu quero falar com os profissionais de saúde, aqueles que são meus alunos e aqueles que são meus colegas. Me formei em 2002, tá, como farmacêutica. Sei que eu tenho um rostinho muito lindo, né, pessoal? Não parece, né, que eu tô há tanto tempo formada, nem eu acredito às vezes. Durante toda essa trajetória da minha vida, eu venho refletindo nos últimos 5 anos sobre o que é realmente ser profissional de saúde, sabe? E a gente vai falar aqui sobre isso e também sobre imunidade, porque o que me trouxe aqui falar com vocês hoje foi uma questão levantada num dos meus vídeos. Vocês sabem que eu divulgo conhecimentos tanto em YouTube, em Facebook, tenho os meus cursos, né, para formar alunos com o pensamento ortomolecular, com o pensamento de prevenção e de realmente trazer saúde para os pacientes. Tá? E eu faço essa reflexão porque eu, durante muitos anos, eu tenho vários canudos, gente. Você que é profissional da saúde sabe, né, que a gente vai estudando, ainda mais se a gente é docente, né, professor. Eu sou mestre em farmacologia, tenho 4 pós-graduações, então assim, canudo eu tenho bastante. Só que o que eu vinha refletindo será que eu sou profissional de saúde mesmo? E é essa reflexão que eu quero que você se faça. E por que, Vanessa, que você está tão preocupada com isso? Eu estou preocupada porque profissionais de saúde, eles estão hoje trabalhando, tá, né? Hoje, por coincidência, eu estou em casa, mas amanhã já retornando aí para o trabalho. A gente vê agora o quanto é importante os profissionais de saúde, porque a gente se dispõe a sair de casa no momento que está todo mundo recolhido. Só que a gente tem falhado em algumas coisas. E isso que eu quero pegar no pé dos profissionais de saúde. Porque eu coloquei um vídeo, eu coloquei falando sobre a vitamina D. Vou colocar mais vitaminas e minerais, tá, pessoal, que fortalecem o sistema imunológico. Então, a resposta da pergunta, será que podemos alterar ou fortalecer o sistema imunológico? Será que isso é verdade? Ou isso é balela? Num dos meus vídeos, veio um profissional de saúde. Ele se diz profissional de saúde, pessoal. E ele comentou a seguinte coisa: chega de enganar o povo com essas mentiras. Você sabe que não pode mudar a imunidade de ninguém. Oi? Estamos no ano 2020 e tem uma pessoa que se diz profissional de saúde e ela não entende de imunologia, como que ela formou, tá? Ela não entende uma coisa que realmente é falha na nossa graduação, e não digo só do farmacêutico, mas de todos os profissionais, que é da bioquímica do corpo. Mas a gente tem bioquímica lá na graduação, mas a gente tem uma bioquímica muito básica e que geralmente não dá tempo para fazer os links, né, bioquímicos da doença. Por exemplo, entender que sim, que se a pessoa tiver deficiência de vitamina D, vai atrapalhar a multiplicação de linfócitos, vai atrapalhar a efetividade de monócitos. Isso tem artigo, não é a professora Vanessa que está falando. São artigos de anos, mais de 10 anos. Zinco, eu estava lendo sobre o zinco ontem, porque eu estou montando as aulas do portal para vocês, né, pessoal? Vocês que são meus alunos lá do portal Ortomolecular VIP. Quando a gente vai montar uma aula, a gente não fica pegando só uma referência, a gente vai lendo tudo que tem sobre o assunto, e falava claramente que tanto na prevenção quanto em estados gripais, por exemplo, ou de doenças respiratórias, o zinco ele é muito importante, ele realmente ajuda a resolver o sistema imunológico se fortalecer, a multiplicação de linfócitos B. Então, sabe, e vem uma pessoa que se diz profissional de saúde e me pergunta, se eu, né, me questiona de uma forma mal educada, como se eu estivesse enganando as pessoas que elas podem melhorar a sua imunidade. E isso me deixa muito triste, porque aí que esperança há para a população brasileira, né, se os profissionais de saúde tiverem esse pensamento. Então, por isso que eu falei para vocês a questão dos canudos. Durante muitos anos da minha vida, eu procurei ser a melhor farmacêutica que eu pude, só que o conhecimento era limitado realmente na bioquímica. Então, a minha crença era que a gente ia levando a vida e se desse algum problema, a gente tinha os medicamentos para ajudar. E eles resolvem, sim. Agora está todo mundo aí estudando algum medicamento que resolva o problema do coronavírus. E vai ser maravilhoso, já tem a hidroxicloroquina, se a gente achar um tratamento efetivo. Mas a minha reflexão vai muito além disso. A minha reflexão vai que tipo de saúde você oferece para os seus pacientes, tá? Porque eu não vejo, infelizmente, as pessoas oferecendo a real saúde.
O profissional de saúde de verdade, e eu digo que eu tô a caminho de ser essa pessoa, é aquele que se questiona quanto aos seus hábitos. Porque ter um canudo me diz que eu sou especialista em alguma coisa. Mas para mim, a minha opinião dessa reflexão toda é que eu serei especialista quando eu praticar aquilo que eu aprendi. Então, a duras penas, né, depois que eu comecei a tomar essa consciência, nos últimos 4 anos eu mudei o meu estilo de vida. Tenho coisas a melhorar ainda, mas já, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, emagreci quase 19 quilos nessa trajetória, porque a gente sabe, a gente está cabeludo de saber, no meu caso, não é careca, né? De saber que a obesidade é um dos fatores de risco para diversas doenças crônicas. E, inclusive, ela provoca uma coisa chamada inflamação sistêmica, que agora vai fazer a diferença entre um bom sistema imunológico para te defender do corona e a pessoa que tiver pró-inflamada, ela tem um sistema imunológico pior. A forma de refletir no organismo é pior, porque o corpo está sempre pró-inflamado. E talvez na hora que você precise que o teu sistema identifique um agressor real como o corona, você está lá sem essa demanda celular eficiente, tá? Isso também não sou eu que estou falando. Tudo que eu estou falando, tem pessoas estudando isso há anos. A ortomolecular está há mais de 25 anos aqui no Brasil, com excelentes professores que hoje são referências para nós que estamos na geração aí seguinte. Então, assim, é uma vergonha ver um profissional de saúde falar uma coisa dessa, né? Provavelmente essa pessoa tá lá com medo de pegar a corona. Eu tô, na verdade, com medo de passar para alguém, né? Então estou respeitando, porque eu talvez nem perceba, eu espero que seja assim, tá? Nem perceba que entrei em contato, porque estou fazendo coisas para fortalecer o meu sistema imunológico e não foi ontem que eu comecei. No meu caso, pessoal, faz 3 anos. Esse ano foi a primeira vez que um PCR meu ultrassensível deu normal. Eu quase chorei de emoção quando eu vi. Eu era uma pessoa extremamente inflamada, tá? Por conta de estresse, por conta de um estilo de vida autodestrutivo. Então a imunidade, ela começa a ser fortalecida quando a gente muda a nossa visão da alimentação, quando a gente muda o nosso estilo de vida. É aí que vem o fortalecimento, tá? A gente precisa ter um sistema antioxidante altamente funcional. E quando a gente tem estresse, por exemplo, quando a gente tem uma alimentação baixa em nutrientes, a gente desequilibra o nosso organismo e aí a gente consome os nossos antioxidantes, porque aonde estão os antioxidantes? Principalmente estão nos vegetais, frutas e verduras, né? E estão também algumas carnes nobres, enfim, nas aulas a gente comenta isso. Não é o foco aqui. O foco é dizer que se eu não me nutrir, eu não tenho como ter um sistema antioxidante bom, eu vou ter excesso de radicais livres, eu vou prejudicar o meu organismo e, inclusive, o sistema imunológico. Bom, pessoal, os mesmos ativos que fortalecem o sistema imunológico, a maioria deles tem função antioxidante. Teria que dar uma aula aqui sobre isso. O papel aqui hoje é botar vocês para refletir, tá? E não falarem coisas para os pacientes, porque, por exemplo, esse profissional que veio falar isso, provavelmente ele não tem esse conhecimento, né? Ele nunca despertou para isso, que a gente pode não ser um profissional de doença, a gente pode ser um profissional de saúde, olha que legal. A gente pode promover a saúde nos pacientes, a gente não precisa esperar esse povo ficar doente pra gente tentar fazer alguma coisa, né? Usar um fármaco, né? Com medo ainda de pegar alguma coisa, porque a gente também tá doente, porque todos os profissionais de saúde aí, se a gente fizer um levantamento, a maioria tá doente, tá? Tá com sobrecarga, alguns sintomas, sobrepeso, estresse, vários hipertensos que eu conheço, que são profissionais de saúde, e hipertensão é uma doença totalmente evitável, né? Totalmente evitável. Ah, mas vai ter um ou outro que tem um gatilho genético que é predominante. Isso aí é menos de 5%. Todo mundo que estuda sabe, tá? Então, assim, pessoal, vamos colocar o nosso coração para refletir que tipo de profissional de saúde a gente está sendo, tá? É momento de reflexão agora, nesse período que a gente está parado. As informações que eu passo, por exemplo, para os meus pacientes, se eles seguirem a risca, eu tenho certeza que o sistema imunológico deles está fortalecido hoje, tá? Por quê? Água, a gente sabe que as pessoas não tomam água, foi substituído pelo refrigerante, por qualquer porcaria doce. Não dá para esperar ter sede. Todo mundo sabe aqui que uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, pelo menos 2 litros de água. Água pura, procurar tomar, né? Não só água, chimarrão é uma boa, chá é uma boa. Alguns tipos de suco, o suco verde eu defendo bem, né? Porque tem fibra. Os outros sucos, me desculpa, mas não serve, tá? Então, tem como a gente melhorar. Água de coco, para quem faz exercícios, que é uma prática boa,
Tomar água de coco é excelente, né, para repor íons também. Então, assim, água é uma coisa fundamental. Tem uma pergunta na minha anamnese lá do quanta água você toma. Então, eu faço essa educação com os pacientes de que a gente tem que tomar água, tá? Outra coisa que é essencial, alimentação rica em vegetais. Tira os inflamatórios, principalmente para quem quer emagrecer, pessoal. Pelo amor de Deus, as pessoas comem 6 vezes por dia. Eu não sei da onde, tá? Que isso ainda se sustenta com todos os estudos que a gente tem hoje sobre o jejum intermitente, sobre um monte de coisas a respeito da alimentação. Então, olha, quem faz esses hábitos de vida, dormir bem, dormir é importante. Tem a pergunta lá, quantas horas de sono a gente tem que mudar, a gente tem que melhorar o sono. O gerenciamento do estresse, o exercício faz parte disso. Então, esses hábitos, lógico que eles vão fortalecer o sistema imunológico. E para aqueles pacientes que ainda têm já doenças instaladas, que têm problemas detectáveis no rastreio, a gente repõe nutrientes na forma de suplementação para fortalecer, tá? Então isso é fundamental para a saúde, ok, pessoal? Agora, você dizer porque você não tem um conhecimento que não existe como melhorar a imunidade de alguém, chega a ser lamentável, tá? Lamentável. Eu espero que você não seja esse tipo de profissional de saúde, tá? Eu espero que você, em primeiro lugar, esteja buscando a saúde para você, para que você comece a aplicar aquilo que você aprende, né? Na graduação a gente aprende algumas coisas, não estou dizendo que não aprende nada, né? Às vezes dá essa impressão. Né? Às vezes dá essa impressão. Não, a gente vê sobre hábitos, só que é muito pouca ênfase. Ali olha, tem que comer direito. Tá bom, um dia desses eu faço isso. E aí, o medicamento, esse resolve. Ele resolve mesmo muita coisa, né? Principalmente quando você fez cagada, que você não se cuidou, que você não se preocupou com a tua saúde, provavelmente você vai precisar dos medicamentos para poder continuar vivo, tá? Agora, se você é uma pessoa, e eu sei que as pessoas que me seguem, que me acompanham, têm essa visão de saúde integrativa, né? Ortomolecular, saúde integrativa, nutrição funcional, são todos estudos que se complementam. Eu tenho certeza que você entende o papel hoje, talvez você esteja feliz hoje, pensando na diferença que você pode estar fazendo para aquele paciente que chegou até você, né, que você tem acompanhado, que foi um paciente como vários que eu tenho, que mudou de vida, que é outra pessoa, tá? A gente vai ter aí uma semana falando sobre um caso de imunidade. Imunidade não é só coronavírus, pessoal. Se você é paciente e está me assistindo, o sistema imunológico te defende de câncer. É importantíssimo você manter equilibrado para você evitar câncer, para você evitar doenças autoimunes, como lúpus eritematoso, tireoidite de Hashimoto, outras N doenças que são autodestruição de algum órgão, né? Autoimune significa isso. Para você evitar reinfecções, infecções que destroem tecidos. Sempre que você tem uma infecção, existe alguma fibrose, existe alguma perda de tecido. Então tem pessoas que têm sinusite de repetição aí direto e acham que isso é normal. Não, eu sou assim, é normal para mim. Não é normal, né, pessoal? É candidíase de repetição, amidalite, cistites, uma série de pessoas aí precisando de ajuda, que alguém possa ajudá-la a equilibrar o seu organismo, né, a equilibrar. E imunidade não é só tomar os ativos para a imunidade vai depender do estilo de vida e das mudanças, e da suplementação ideal para desinflamar, para antioxidar, para desglicar uma pessoa, tá? Isso é a base da ortomolecular e isso é a base da saúde, porque quando a gente fala de orto, a gente fala de bioquímica, a gente fala de como o corpo funciona, do que ele precisa para ficar ótimo, para ficar perfeito, do que a gente pode fazer para minimizar as toxinas, né? Eu propus um detox aí para os colegas. A gente fez junto, né, pessoal, um mega detox aí em janeiro. Falei da importância, tem os vídeos aí no YouTube, o porquê que eu preciso desintoxicar o fígado, porquê que eu preciso pensar no intestino. Tem os vídeos ali que eu explico, dou um embasamento para você entender, porque hoje também a palavra detox está muito utilizada de forma errada, está estigmatizada, na verdade. Mas sim, a gente pode retirar toxinas do nosso organismo, porque a gente entra em contato mesmo sem querer, com praguicidas, com diversos agentes tóxicos que tem nos alimentos, né, corantes, conservantes. Então, assim, a gente vive num mundo que está contaminado até por metais pesados. Então, a gente precisa se preocupar, sim, em limpar o nosso organismo e recolocar as substâncias que são necessárias. E quando a gente fizer isso, a nossa imunidade vai melhorar, assim como todo o organismo.
como toda a nossa saúde vai melhorar. O dia que a gente controlar o estresse, que a gente mantiver os níveis corretos de cortisol no nosso corpo, nem em excesso e nem em falta. Excesso, diversos efeitos adversos, inchaço, edema, ganho de peso, disfunção imunológica. A falta, fadiga extrema, tá? Então a gente precisa aprender a fazer esse tipo de modulação para que a gente não fale bobagens por aí quando a gente vê alguém tentando falar sobre isso, como foi o caso que aconteceu comigo, tá? Então, pessoal, fica aqui a reflexão aí desse momento que a gente está vivendo, tá aí passando por esse momento de quarentena, digamos assim, todo mundo em casa, refletindo, né, na situação que a gente está vivendo, cada um fazendo o possível aí, seguindo as normas, as instruções de higiene e tudo mais. É um momento que nós precisamos parar esse processo de transmissão, mas eu tenho certeza que quem faz o que tem que fazer todos os dias com o seu organismo não está apavorado em pegar o coronavírus e morrer, tá? Tenho certeza disso. Agora, mesmo eu sabendo que eu não estou preocupada, né, em pegar, eu sou um foco de transmissão, então eu estou seguindo as orientações. Eu não vim aqui dizer para vocês não seguirem. Eu só vim aqui dizer para vocês que dá sim para ter uma imunidade mais resistente, que dá sim para melhorar a imunidade dos pacientes, e que isso se constrói no dia a dia, e que a gente, tendo um conhecimento de bioquímica e suplementação, a gente vai mudar a história do nosso paciente, que é isso que todo profissional de saúde quer. Eu sei que é importante descobrir um fármaco no momento que alguém já tenha o corona, esteja com as complicações. É fantástico, é maravilhoso. Só que isso não é tudo. Na verdade, isso é o extremo da situação, tá? Quando eu pego para tratar um paciente de forma aguda, fazer uma cirurgia, tenho que prescrever um fármaco que é altamente tóxico, que a gente sabe que o hidroxicloroquina tem efeitos adversos importantes, por isso que eu fico apavorada de ver a população sair comprando esse medicamento, e mais apavorada de conseguirem comprar sem prescrição médica, né, nas farmácias, e fico apavorada de ver isso, porque a gente sabe que é um medicamento que tem efeitos adversos, que não é uma coisa inócua, né, que o paciente vai tomar, ele está correndo risco quando ele toma. E a gente sempre avalia num protocolo o risco-benefício, né? Então é isso que está sendo feito hoje, quando alguém faz um protocolo aí para usar no coronavírus, provavelmente estão levando em consideração o risco-benefício, pessoal. Então, assim, não é um medicamento preventivo, tá? Que a gente deva sair tomando. É um absurdo que a gente vê da falta de conhecimento da população a respeito de saúde, a respeito de medicamentos, e a falta também de responsabilidade ou de conhecimento de alguns profissionais de saúde, tanto de fazer isso que eu falei para vocês nesse vídeo, de trabalhar com a saúde de verdade, tá? De verdade, parar de ser especialista só no canudo, e também percebo a falta de responsabilidade de alguns profissionais de sair dispensando ou vendendo esse medicamento, vamos chamar assim, né? Sem receita, e outros profissionais fazendo receitas aí para tentar prevenir. Tá? Então, pessoal, fica aqui a reflexão. Espero que você que esteja me assistindo seja um profissional de saúde de verdade. Se não é, ainda dá tempo, tá? Se deu tempo para mim, aí 35 anos, quando eu descobri que a saúde poderia ser melhorada aí com a ortomolecular. Eu tinha 35 anos, né? Então fiquei vários anos aí passando por situações, os problemas que eu tinha, o sobrepeso, anemia crônica e diversos outros problemas que tem sim como a gente melhorar, inclusive problemas de imunidade, né? Infecções todo ano. Realmente entender como o corpo funciona e fazer os pacientes compreender isso, trabalhar nesse sentido. Muito mais a gente pode fazer por um paciente, tá bom? Fica aqui a minha reflexão e desculpa aí talvez a indignação. É porque às vezes acontece a gente ficar indignado quando vê algumas pessoas fazendo esse tipo de comentário, né? Pessoas dizendo que são profissionais da saúde, tá bom? Espero que a gente possa mudar a saúde do país. Um abraço.